A paz, povo de Deus, glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Estamos desfrutando deste privilégio de estarmos juntos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano. E vamos prosseguindo para terminar a leitura do livro de Números. Estamos aqui hoje nos despedindo, lendo o último capítulo do livro de Números, capítulo de número 36. E na sequência vamos começar dar início ao livro de Deuteronômio. Vamos estar na sequência lendo os capítulos 1 e 2 de Deuteronômio. Primeiro, então, vamos encerrar o livro de Números. Bíblia na mão e vamos lá? Números capítulo 36. Os chefes de família dos grupos de famílias de Gileade, descendentes diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas. Eles disseram a Moisés: o Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas casarem. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram, e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta: elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um à sua terra da tribo dos seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita não deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra do seu antepassado, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Amém. Aqui então, irmãos, encerramos o livro de Números. Vamos dar início ao livro de Deuteronômio. E antes de estarmos dando continuidade à leitura correspondente ao dia de hoje, vamos estar falando um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio, exatamente para nos situarmos, para termos uma visão geral deste livro. Na verdade, Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, né? Os livros escritos por Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Aqui nesse livro já está relatado toda a história do povo e está sendo relembrado
aos descendentes do povo que saiu do Egito. Aquela geração, quase todos já haviam morrido no deserto, já estavam há 40 anos vagueando pelo deserto, né? E agora eles estavam prestes a tomar posse da terra prometida. Então Moisés está aqui relembrando todas as leis e ordenanças e reafirmando o compromisso do povo com o Senhor. Ele estava alertando a obediência a tudo o que o Senhor havia ordenado, para que eles pudessem possuir a terra prometida e aniquilar, acabar de vez com aqueles povos que desagradaram tanto a Deus e assim tomar posse do que lhes foi prometido. E sendo assim, o tema principal do livro de Deuteronômio é a obediência, é permanecer na obediência ao Senhor. Então vamos lá, irmãos, fazer a nossa leitura do livro de Deuteronômio e também, irmãos, não poderia esquecer de dizer que é o livro de Deuteronômio que vai registrar a morte do profeta Moisés, desse líder, né, desse primeiro líder do povo de Israel, um dos maiores líderes, né, deste povo e que foi assim tão importante na história do povo de Israel. Nós então vamos nos despedir dele e orientado pelo Senhor Deus, ele coloca Josué como seu substituto, que vai dar continuidade e fazer o povo de Israel tomar posse da terra prometida. Então vamos lá terminar a nossa leitura de hoje, lendo os capítulos 1 e 2 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto, que fica a leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã e do outro as cidades de Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Do Monte Sinai até a cidade de Cádiz Barneia, são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do Rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do Rio Jordão, e na direção das montanhas da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos no norte e até o grande rio Eufrates no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela.
Em seguida, Moisés disse ao povo: quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhes disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, façam com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora, e que ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha, como chefes de vocês. E Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro, que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim que eu o julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus e partimos do monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente, chegamos à cidade de Cádiz Barneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazer informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram. E nos contaram que a terra que o Senhor nosso Deus nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos de conquistar?
Nós ficamos com medo com os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho, e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Mas mesmo assim, vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia adiante de vocês, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento: vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb sempre foi fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse: você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois, Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra e eles serão donos dela. Agora continuem caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acaba. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não deram atenção. Pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí, os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês, como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção,
nem os atendeu. E depois disso, ficamos muito tempo em Cádiz. Deuteronômio, capítulo 2. Moisés disse ao povo: Então, continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que lhes dissesse: Vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembre que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim, rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion-Geber até o Mar Morto e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: Não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cádiz Barneia. Durante esses anos, aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: Passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. Quando chegar à terra dos amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas os chamavam de Zanzumins.
Havia muitos deles e eram altos e fortes, como os anaquins. Deus destruiu os anzumins e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os horeus e os edomitas ocuparam a terra deles e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvirem falar ao seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela, e também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os moabitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que você derrote Seom. Ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos amonitas, nem as cidades que ficam
nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Amém. E assim, irmãos, terminamos hoje a leitura do nosso dia. Continuaremos amanhã, se assim Deus nos permitir, em um novo livro, o livro de Deuteronômio. Muitas histórias serão repetidas para lembrar ao povo tudo o que Deus fez. Por isso que é bom, irmãos, vamos trazer à memória tudo o que Deus fez para nos trazer esperança de ver como o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a cada um dos irmãos, dê-nos um dia de paz, um dia de vitórias, um dia de bênçãos sem medidas. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus, um abraço fraternal, em nome de Jesus. Amém.